A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e para todo mundo. Eu gosto de ser mulher. Comunicando, Márcia Mendonça. Lembrar também que hoje é dia do médico veterinário. E dei parabéns a todos os veterinários e veterinárias do nosso país. Bom, e no programa de hoje vamos falar sobre a depressão, que é uma doença como qualquer outra. Não é um sinal de loucura, nem de preguiça, nem de irresponsabilidade. Bom, e se você anda desanimado, tristonho e acha que a vida perdeu a graça, procure assistência médica. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. E convidamos para conversar com a gente sobre esse assunto Danilo Cruz. Danilo é psicólogo da clínica Numen e psicólogo também da Secretaria Municipal de Saúde. Está retornando ao nosso programa. Boa tarde, Danilo. Seja bem-vindo à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Excelsior. Danilo, esclareça para nossos ouvintes sobre o que é a depressão. A depressão, Márcia, é um transtorno afetivo que é caracterizado pela tristeza, que é o que mais nós vemos de forma clara, mas também existem outros sintomas que estão envolvidos, e dois outros que são bastante comuns, bastante frequentes, são um probleminha com relação ao apetite, seja excesso ou falta. Isso implica dizer que há um ganho ou uma perda involuntária de peso por conta disso, e também a questão da alteração do sono. A pessoa tende a ficar ou insone, ou com hipersonia, que é um excesso de sono ao longo do dia, querendo dormir o tempo inteiro. Então, essas três características são muito, muito frequentes. O humor baixo, a alteração do apetite e a alteração do sono. Esse dormir tem muito a ver com fuga também, né? Pode ter a ver, exatamente. Sim. Tristeza, só a tristeza é sinônimo de depressão? Não, Márcia, na verdade a tristeza é um estado afetivo perfeitamente normal, tá? Que a gente precisa tomar muito cuidado com essa lógica de que tristeza é depressão. Tristeza é uma reação saudável a uma situação de frustração. Sim. É esperado que a pessoa viva tristeza, faz parte da vida humana a tristeza. A gente vive numa certa cultura, aliás, a gente vive no estado da alegria, né? Isso. Na Bahia, terra da alegria, a gente não pode ficar triste. E essa cultura, de certo modo, pode ser, não intencionalmente, mas pode ser muitas vezes um tanto quanto perversa. Sim. Porque nos força a sentir uma felicidade que a gente não está vivendo naquele instante. Aí muita gente busca as felicidades artificiais, sintéticas, usando substâncias psicoativas para poder dar esse up no ânimo, no humor, que às vezes não corresponde ao que a pessoa está realmente precisando viver naquele momento. Tristeza faz parte, não tem problema nenhum vivenciar tristeza. O problema é quando essa tristeza se prolonga para além de 15 dias. Aí Sim. 2 semanas é o limite realmente para a gente ver que tem algum problema ali a mais. E se houver alteração de apetite de sono, além de outras coisas mais, a gente pode sim pensar na possibilidade de uma depressão. Mas com relação, Danilo, à perda de um ente querido, eu acho que isso se prolonga mais, né? Às vezes a pessoa pode até não ser uma depressão, mas é mais prolongado, né, o estado dele de tristeza. Isso, a gente chama isso de estado de luto. O luto é saudável, o luto é necessário. Essa história de dizer para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, não chore, isso é péssimo, porque está se tolhendo a expressão emocional de alguém, e isso vai acabar resvalando em outro lugar, em outro momento. Aquela pessoa precisa vivenciar aquela emoção, ela precisa elaborar internamente aquele luto. Então a gente não pode privar ela dessa oportunidade. Mas é importante a gente pensar que esse luto também não pode se prolongar muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o luto normal, esperado, é de até 3 meses, Sim. quiçá até 4 em alguns casos. Mas 3 meses é realmente o momento da gente pensar se esse luto não está um pouco exagerado, e aí a gente pensar na possibilidade de um diagnóstico de depressão. Eu tenho um e-mail, ontem eu não recebi nenhum e-mail, mas hoje já comecei, de Ana. Ana, nosso ouvinte, boa tarde. Danilo, qual é a diferença de depressão para estado depressivo? Na verdade, o estado depressivo é um sintoma que está dentro da depressão.
mas é também um sintoma que faz parte de outros transtornos afetivos. É bom lembrar que essa tristeza que a gente tende a chamar no senso comum de depressão, fulano tá deprimido, a gente fala assim, ou tá depressivo. Depressivo, né? A gente tende a falar assim, às vezes a pessoa não tem o transtorno depressão, que é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que tem ali um elenco de situações que a pessoa vive e aí é passível de ser diagnosticado. Mas esse estado depressivo, ele também está presente em outros transtornos, a exemplo do transtorno bipolar de humor. O transtorno bipolar de humor é caracterizado por essa labilidade emocional, essa alternância entre o humor deprimido e o humor eufórico, a mania e a depressão. Mas perceba que é um estado depressivo, a pessoa fica deprimida durante um período, depois ela oscila e vai para um estado de euforia, né? De mania, como se chama tecnicamente. Mas aí é importante a gente tomar cuidado, porque aí nesse caso não é depressão, não é o transtorno depressivo, é outro transtorno, né, que é preciso tomar muito cuidado porque as pessoas confundem. Sim. Aliás, eu trabalhei no interior, Márcia, durante alguns anos, e lá no interior as pessoas tendiam a chamar todo e qualquer transtorno mental de depressão. Doutor, fulana tem depressão. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque depressão é uma coisa bem pontual. Sim. A gente vai ver que os outros transtornos mentais têm outros nomes, são outras coisas. Às vezes a pessoa tinha esquizofrenia e a família vinha dizendo que a pessoa tinha depressão. Não tem nada a ver. Não é porque a pessoa às vezes fica triste, porque é o estado depressivo em questão, que ela tem depressão. É preciso tomar muito cuidado com isso. Existe essa confusão mesmo, né? Danilo, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? Assim, há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Olha só, a depressão acomete todas as faixas etárias. É preciso a gente tomar cuidado, inclusive, com isso, porque algumas pessoas desconhecem esse fato e aí quando vem uma criança deprimida, por exemplo, acreditam que isso é um traço da personalidade dela. Sim. Ele é melancólico, é dela, é mal-humorada, dele, mal-humorado, é fechada. Exato. E aí nessa fala a gente está impedindo que aquela pessoa receba o tratamento adequado, porque sim, naquele momento ela está com depressão. É importante também lembrar que acomete também a terceira idade e muitas pessoas deixam de lado essa informação, achando que isso é coisa de velho. Essas falas são extremamente perigosas. Por quê? Porque é muito importante que a gente se lembre que a depressão é muitas vezes o fator desencadeante da tentativa de suicídio. E aí, a partir de uma certa idade, 65 anos, a incidência de depressão sendo alta, é também comum que nessa faixa etária haja também maior quantidade de pessoas que tentam suicídio. É preciso tomar muito cuidado com isso. E mais adiante até a gente vai falar um pouco sobre o Setembro Amarelo. Isso, exatamente. Então a gente vê que não existe uma faixa etária preferencial, mas o que a gente vê é que é muito comum que as pessoas que vivenciam algum tipo de luto, alguma perda, e aí eu não estou falando só luto por morte de parente, sim, não. Às vezes uma decepção amorosa, um divórcio, uma falência, o desemprego, são circunstâncias que vão gerar um estado afetivo realmente mais inquietante e que pode vir a se tornar uma depressão. É muito comum até que se torne. Sim, e a depressão tem cura? A literatura tem uma discordância bem grande com relação a isso. A maioria dos autores vão dizer que não, na medida em que a cura se dá por uma remissão dos sintomas. Né? Cura sem uma estabilidade, porque a pessoa pode reincidir daqui a algum tempo, voltar, é a chamada depressão recorrente. E aí a gente não tem como provar que a pessoa curou ou não, porque pode ser que daqui a algum tempo ela volte a ter. Né? E supostamente cura implica dizer que nunca mais vai ter. Então é difícil a gente dizer que há cura realmente. Algumas pessoas, inclusive, vão precisar ficar tomando remédio para o resto da vida. Isso acontece com cerca de 10% das pessoas que têm depressão. É minoria, mas mesmo assim é uma quantidade grande de pessoas e que a gente não pode deixar de lado. Essas pessoas,
elas vão precisar de uma atenção mais apropriada durante algum tempo, tá? E muitas vezes elas podem até resistir a aderir ao tratamento. E é justamente aí que reside o perigo, porque quanto mais a pessoa resiste, quanto mais ela evita procurar ajuda, mais a depressão se cronifica e fica difícil de se tratar. Cerca de 20% da população hoje em dia tem depressão. Ou seja, a cada 5 pessoas, uma tem depressão. É um número alto de pessoas. Então é preciso que a gente tome muito cuidado e preste bastante atenção se não se trata de um fenômeno depressivo, para que a pessoa receba o tratamento adequado. E a gente sabe que hoje as medicações são super avançadas, modernas, que você pode se livrar da depressão. Se não cura, tem controle. A você gente pode já ter tem uma vida 4 absolutamente gerações. tranquila. A gente tem 4 gerações de antidepressivos. Então, existem inúmeros tratamentos medicamentosos que podem ajudar. Às vezes, as pessoas vão precisar, além do antidepressivo, também de um ansiolítico, que vai ajudar, por exemplo, no transtorno de sono que ela está vivendo, na ansiedade, que é muito comum nesse estado, esse sentimento de angústia, né, esse aperto no peito. Isso é algo que o ansiolítico pode ajudar. Além também dos sintomas orgânicos, que muitas vezes os ansiolíticos diminuem. As pessoas somatizam doenças no corpo que, na verdade, são de origem emocional. Os ansiolíticos podem ajudar com isso. E em alguns casos, Márcia, as pessoas precisam também dos antipsicóticos, porque a depressão pode se tornar tão grave ao ponto da pessoa ter sintomas psicóticos, como alucinações e delírios. Nesses casos, a gente tem a situação mais grave, por isso é preciso também lançar a mão do antipsicótico. Mas a gente tem que ser otimista, não é, Danilo? Porque a gente, como você disse, eu repito, tem cura. Ou se não tem cura absoluta, tem um controle. Tem um controle. Então todo mundo pode viver, ter uma qualidade de vida excelente, boa, Pode, prevenindo e se tratando sem preconceitos. Com certeza. E, inclusive, Márcia, é importante também lembrar que muitos desses casos vão ter um excelente resultado no tratamento, não só usando medicação. Porque a medicação é muito importante para equilibrar a química cerebral, né? A questão da eletricidade do cérebro, a química, os neurotransmissores, isso é imprescindível. A gente sabe que isso é muito importante, é essencial. Mas, assim, o remédio ele não te ajuda a melhorar a convivência. O remédio não te ajuda a ter uma perspectiva de vida, a perceber um sentido existencial. Então, tudo isso a gente vai conseguir através de um trabalho psicológico, de um tratamento psicoterápico, para poder fazer uma reestruturação de perspectivas e a pessoa se sentir motivada e conseguir, assim, enfrentar, confrontar os problemas, os conflitos para resolvê-los, em vez de se esquivar, em vez de fugir, escamotear, que a gente tende a fazer muitas vezes isso, é tentador, né? Deixa de lado, empurra com a barriga, culpa o outro, e aí quando a gente se implica, a gente vai ver que a gente enfrenta, incomoda, tá? Eu não vou mentir para você, psicoterapia em depressão dói, mas é necessário. Incomoda, mas é essencial. É essencial. É. E temos ouvinte, viu? Danilo, Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Hoje eu não vou me identificar. Pois não. Duas coisas. Eu conheço uma pessoa que era depressiva e às vezes ela fica muito violenta. Se isso é normal, e ciumenta, tem ciúme da família com outras pessoas. E porque a pessoa depressiva engorda muito. Muitos engordam mais do que outros. E eu também já passei por um momento, às vezes, difícil, eu não. Mas eu conheço uma criança que ela estava já no início da depressão de criança. Ela é pré-adolescente e, através da psicologia, Deus me ajudou que, no instante, resolveu o problema dela. Graças a Deus. Isso é normal uma criança com idade de 10 anos ter início de depressão. Tá bom. Obrigada, viu, pela sua participação. Um abraço. Então, ouvinte, é interessante o que você falou, foram várias perguntas em uma, na verdade. Vou tentar me lembrar de todas. Vamos lá. A primeira questão é, a pessoa ficou agressiva. Isso não é incomum não, tá? A irritabilidade é algo que pode se instalar no processo depressivo, inclusive em um tipo específico de transtorno depressivo chamado distimia, que a gente deve falar mais adiante. Mas assim, na distimia a pessoa fica ranzinza, fica extremamente mal-humorada e agressiva.
fica com hostilidade gratuita, e isso, inclusive, é uma das formas dela se isolar socialmente, evitar o contato e, assim, não ter o cuidado que precisa, justamente porque não quer ter cuidado nenhum. Então, isso pode acontecer. A segunda questão é a questão do engordar. Como eu falei, a depressão altera o apetite, algumas pessoas para mais e algumas pessoas para menos. É muito comum a gente ver que as pessoas se queixem que aumenta o apetite. Sim, aumenta o apetite, as pessoas comem muito para compensar um sentimento de vazio. Algumas pessoas relatam que não conseguem sequer distinguir angústia de fome. A ansiedade é confundida até mesmo com a fome. E se a gente parar para pensar, isso tem a ver com o nosso padrão educacional, né? Desde bebezinho a gente chorou, a mãe dá alguma coisa, bota alguma coisa na boca, dá uma mamadeira, dá mama, ou então põe um mordedor, bota alguma coisa na boca ali. E aí a gente cresce com esse padrão. Sentiu algum incômodo, põe alguma coisa na boca. Aí algumas pessoas acabam engordando, ficando obesas. Por quê? Porque não sabem distinguir ansiedade de fome. E é preciso tomar muito cuidado com isso, porque a gente sabe que a obesidade é um fator de risco imenso para inúmeros problemas de saúde, né? E acrescida ainda com a questão da depressão, já viu, né? Que problemão a gente tem aí pela frente. Com relação à criança que você falou, de 10 anos. Sim, a criança de 10 anos pode desenvolver depressão. A gente vê situações de depressão, por exemplo, em recém-nascidos. Então, não é algo que a gente deva se assustar. Muitas vezes é uma reação emocional que aquela criança está tendo, uma situação ambiental que ela vive que é angustiante, que é opressora, e é preciso que a gente tente ajudar essa criança a se expressar de outras formas que não através do comportamento. E aí é importantíssimo que a gente tenha essa escuta sensível para que essa criança não seja vista como uma criança problema ou que ela está com uma questão aí de frescura. Muitas pessoas pegam um deprimido e acham que é frescura, que é bobagem. Não é. É algo sério, é algo muito sério. A gente precisa tomar cuidado até para que isso não se instale na vida e não passe a ser a tônica da vida da pessoa. Celso, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? É Antônio Lázaro, Márcio. Oi, Antônio Lázaro, tudo bem? Tudo bem. Você quer fazer uma pergunta? Pois não. Eu queria saber dele aí, o que é que acontece com essas pessoas que têm esse tipo de problema agressivo com a própria pessoa que vai chegar até querer ir ao suicídio? O que é que deve ser feito com a pessoa? Como é que a gente pode proceder com essa pessoa dentro de uma casa? É isso que eu quero saber dele. Eu vou ficar ouvindo no rádio. Tá bom, muito obrigada pela sua participação. Então, Antônio Lázaro, é interessante a gente se preocupar primeiro em levar essa pessoa para uma ajuda profissional, né? Talvez seja mais importante buscar, em muitos casos, a atenção de um médico da família, um médico clínico que pode fazer uma melhor leitura do que está realmente acontecendo, e se ele identificar a necessidade, ele vai encaminhar para um psiquiatra e também, algumas vezes, para um psicólogo, para que a pessoa receba o atendimento necessário. É importantíssimo que a gente acione essa rede de cuidados, porque se há o risco de suicídio, isso não pode ser desconsiderado, isso é algo muito sério. Se uma pessoa já falou que tem essa intenção, muito cuidado, porque isso já está provavelmente sendo planejado. Então, é essencial que a gente articule com a família, articule com os amigos, articule com a equipe de saúde da família, com a equipe de saúde mental da região onde a pessoa mora, para que assim ela seja cuidada, tenha o atendimento que ela precisa. Em alguns casos mesmo, é preciso lembrar que é necessário a intervenção até da possibilidade do internamento, né? Então é preciso tomar muito cuidado, porque suicídio não se brinca com esse assunto. Esse assunto é um assunto muito sério. Pois é, muito obrigada, Antônio Lázaro. Danilo, a gente vai a um rápido intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Nas noites da sua Rádio Excelsior, de segunda a sexta-feira,
Você tem o esporte e as notícias com o comentário elaborado. Às 8 da noite, logo após a Voz do Brasil, você fica na companhia de Carlos Sobral e o Show de Bola. Logo em seguida, às 9 da noite, o resumo do seu dia com o Resenha da Cidade, na apresentação de Walter Costa. Fique com a gente, fique na Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Tudo novinho, parecendo uma casa de boneca. Porque, meu filho, aqui é muito mais do que uma casa, aqui é um lar. Numa casa a gente mora, em um lar a gente vive. Dona Maria e mais 303 famílias estão recebendo um novo lar em Alagados. 204 casas já foram entregues, mais 100 até o fim do ano. Governo do Estado, Bahia, terra-mãe do Brasil. Leia no Jornal da Família Excelsior Vida de Setembro. A Palavra de Deus é nosso porto seguro. A edição traz uma reflexão à comemoração do mês da Bíblia, sempre realizado em setembro. E mais, você pode ver as fotos e registros do Dia do Sim e se atualiza com a Catequese Jovem. Quer receber uma edição em sua casa? Torne-se um membro desta família. Mais informações, acesse www.am840.com.br. Mais é o governo do Estado fazendo mais. O governo do Estado segue em frente, trabalhando em toda a Bahia para todos os baianos. Em Bonito, na Chapada Diamantina, o novo Distrito Integrado de Segurança Pública vai unir as polícias civil e militar. É mais tranquilidade para a população. Feliz, né, pai? Com a melhora da segurança, melhora o ânimo da gente, né? Em Paulo Afonso, tem a entrega de 200 moradias do residencial Celidone de Deus. É o programa Minha Casa, Minha Vida, beneficiando cada vez mais baianos. Mais. Em Vila do Café, distrito de Encruzilhada, a nova estação de tratamento já garantiu água boa para mais de 10 mil pessoas da região. E em Luiz Eduardo Magalhães, o programa Saúde Sem Fronteiras já realizou vários exames para combater o câncer de mama. É saúde chegando mais perto dos baianos. Show câncer de mama! Governo do Estado, Bahia, terra-mãe do Brasil. Excelsior! Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa Eu gosto de ser mulher. A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Prefeitura de Salvador, trabalhando em toda a cidade e para todo mundo. Eu gosto de ser mulher. Comunicando, Márcia Mendonça. Estamos de volta. Eu estou conversando com Danilo Cruz. Danilo é psicólogo da Clínica Numen e psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde. Estamos falando sobre depressão. Então, você continue ligando, participem, mandem e-mail. O telefone é 33287666, o e-mail avozdasmulheres@am840.com.br. Danilo, quais os tipos e as causas da depressão? Existem tipos em relação à intensidade, Márcia, que eu gosto sempre de lembrar que a gente precisa ficar bem atento com relação a isso. A depressão leve, muitas vezes é confundida com um estado de humor que é comum na vida da pessoa e tudo mais, por se parecer com a personalidade da pessoa. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque também é depressão, né? Tem a depressão moderada, que a gente já vai ver uma perda maior assim, das atividades laborais, as atividades acadêmicas, a produtividade da pessoa diminui, né? Inclusive as capacidades cognitivas dela diminuem, a gente já tem uma perda aí bem mais acentuada. E na depressão grave, que é a mais séria de todas, a gente tem de dois tipos. A depressão grave sem e com sintomas psicóticos, né? A depressão grave pode trazer morte por inanição,
né? É importante a gente levar isso em consideração. E é também comum que na depressão com sintomas psicóticos as pessoas tentem se livrar desses sintomas psicóticos através do suicídio. Os sintomas psicóticos que eu estou me referindo, Márcia, são alucinações e delírios. Sim. A pessoa ouve vozes, a pessoa vê coisas que as outras pessoas não estão vendo. E muitas vezes essas alucinações e esses delírios também, né? Tem um delírio famoso, que é a síndrome de Cotard, que é quando a pessoa acha que, por exemplo, já morreu. Ela está tão deprimida que ela acha que ela já morreu. E aí ela não acredita que o organismo está funcionando, ou então ela acha que dentro da barriga não tem nenhum órgão, ou que o coração parou de bater. São sintomas psicóticos. É preciso tomar muito cuidado, porque isso quer dizer que a depressão é muito grave e precisa de intervenção imediata, tratamento imediato com atenção diária, né? É preciso muita atenção, porque de acordo com o tipo de depressão vai ter uma terapêutica diferente. Então é necessário que as pessoas prestem bastante atenção a isso. Além desses tipos, Márcia, também tem a questão da depressão recorrente. É isso que eu ia lhe perguntar. Que tem um episódio único, ótimo, tranquilo. Mas ter vários episódios, a gente já tem uma cronificação da depressão e a gente chama disso de depressão recorrente. Dentre as pessoas que têm depressão recorrente, inclusive, tem um outro subtipo chamado depressão refratária, que é quando a pessoa não reage aos medicamentos. A medicação não resolve. Então, esses casos são os mais difíceis, que alguns dos psiquiatras que trabalham com isso decidem, por exemplo, por usar a estimulação transcraniana eletromagnética. Alguns vão usar a eletroconvulsoterapia, que hoje em dia é bem mais humanizada do que quando surgiu, para diminuir os sintomas depressivos e aí as pessoas tentarem ter uma vida minimamente mais saudável, com um pouco mais de qualidade de vida. E tem o tipo que eu falei para você também agora há pouco, que é a distimia, que é a depressão crônica, que a pessoa tem sintomas mais leves, mas esse humor ranzinza, aquela coisa do chato de galocha, como eu gosto de brincar, dizendo que é a pessoa difícil de conviver, que está o tempo todo reclamando, está o tempo todo achando defeito em tudo e muitas vezes não sente prazer nenhum em viver, não tem, sabe, aquela coisa das pequenas coisas, que a gente sente prazer com pequenas coisas, né? A pessoa perde isso totalmente e fica o tempo todo achando defeito em tudo, criticando tudo. E isso é muito difícil porque ninguém consegue conviver com uma pessoa assim. E eu penso que essas pessoas não admitem também que tenham algum problema, o que é mais complicado. Muitas vezes elas não aderem ao tratamento por isso, né? Por não admitirem. Eu gosto sempre de lembrar que o orgulhoso nunca aprende nada porque acha que tudo sabe. Ele sabe. E muitas vezes essas pessoas, se tem também o orgulho, fica difícil da gente ajudar, porque tem que sensibilizar elas, mostrar para elas que sim, existe um problema ali. Dá um trabalho maior, mas é possível sim ajudar. Sim, Danilo, é mito ou verdade que as mulheres apresentam um risco 2 vezes maior de desenvolver depressão do que os homens? É verdade, a gente vê que algumas especulações com relação à endocrinologia das mulheres, né, os hormônios femininos, supostamente deixam elas mais vulneráveis com relação ao fenômeno depressivo. É preciso também lembrar que quando há alguém depressivo na família, existe um risco maior de haver depressão naquela mesma família. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, existem estudos que dizem que se você tem um pai ou uma mãe, um ou outro, que tenha depressão, que tenha tido depressão alguma vez na vida, você tem 25% de chance de também ter. E se você teve pai e mãe, os dois que já tiveram depressão alguma vez na vida, isso vai para 50% de chance. É uma chance bem alta. Bem alta. Então, e outros estudos chegam a dizer que é maior essa probabilidade, que chega a 75%. Então, existe um risco alto, sim, de que a depressão se repita no âmbito de uma mesma família. E com relação à depressão pós-parto? Isso provavelmente, os estudos também não são conclusivos, tem a ver exatamente com a questão hormonal. Sim, como a síndrome pré-menstrual também. Né? Isso, a síndrome pré-menstrual. O nome bonito da síndrome é transtorno
disfórico da fase lútea tardia. Que nome lindo, né? É TPM. TPM. Temporada propícia para mísseis. Também uma questão hormonal. Sim, exatamente. Então a gente vê que o organismo está ali repleto de hormônios. É preciso que a gente tome cuidado, inclusive, que algumas pessoas já se arvoram a dizer que fulano tem depressão. E, na verdade, não é depressão, é um hipotiroidismo. O hipotiroidismo tem as características bem parecidas com a depressão. Não adianta você ficar tentando tratar a depressão se não trata a tireoide, que está ali com problema, e a gente vai ver que um exame simples de sangue detecta isso. Então, é malhar em ferro frio, tentar ajudar uma pessoa que está com outro problema achando que é depressão. Não é depressão, ali é hipotireoidismo. Tomar muito cuidado com isso. É por isso que a ajuda profissional vai fazer toda a diferença. É isso. Uma ouvinte, Fernanda, ela pergunta se a TPM pode ser considerada um tipo de depressão. Não. Aí a gente não vai poder falar isso, não. Porque na TPM, a TPM não se configura como um transtorno afetivo, tá? Existe aí uma questão disfórica, né? Essa disforia que eu falei, que é a questão da irritabilidade, da sensibilidade, muitas vezes, que algumas mulheres têm. Isso não necessariamente é depressão. A grande questão é perguntar se essa mulher, além da TPM, ela também não está num episódio depressivo. E isso é preciso tomar cuidado. Também. Agora, Danilo, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, né, que é um movimento mundial para conscientizar a população sobre a realidade do suicídio e mostrar que existe prevenção em mais de 90% dos casos. No Brasil, um brasileiro se suicida a cada 45 minutos e uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Danilo, por que essas pessoas se matam? É tão difícil a gente precisar uma causa única, Márcia, porque cada pessoa tem inúmeros motivos. Boa parte dessas pessoas que tentam suicídio referem que gostariam de não mais viver, mas assim, é mais do que isso, gostariam de nem ter nascido. É uma coisa muito mais profunda. Então, muitas vezes, não vendo uma perspectiva, uma possibilidade de mudança no seu quadro, na sua circunstância que ela está vivendo nesse momento, essa pessoa busca uma solução mais rápida através do suicídio, dizendo que isso vai resolver, sem se antenar com a questão de que aquilo ali vai deixar um grande problema para a família, né? Imagina o impacto disso nos familiares. Só que aí é que está, muitas pessoas, inclusive, tentam suicídio, Márcia, não porque querem morrer, mas porque querem punir alguém da família. Porque querem que aquela pessoa da família perceba a dor delas. Então, é preciso a gente perceber aí que, como em vários casos, uma pessoa com transtorno mental muitas vezes é um porta-voz de um problema familiar. Ele está ali avisando, olha, essa família aqui tem muita hipocrisia, por exemplo, para a gente pensar. Estou eu aqui para mostrar, é como se fosse isso, ele fosse o porta-voz daquele problema familiar para poder mostrar que aquela família não é tão perfeita assim, ou não é tão saudável assim. E aí é preciso que a gente contextualize o tratamento para que a família se implique, porque uma pessoa em tratamento é a família em tratamento. Sim, é uma família doente. Nós temos ouvinte, Danilo. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Eu vou me identificar como anônima. Eu sou aqui do Nordeste de Amarelina. Eu escuto sempre esse programa quando eu estou em casa. E hoje, quando eu liguei o rádio, eu estava falando realmente uma coisa que eu estou precisando ouvir. Que bom, viu? Muito obrigada. Por nada. Eu sempre escuto, viu? Eu não ligo, mas eu escuto. Sim, obrigada pela audiência. E eu já tive um sobrinho que ele se suicidou em 2007. Com depressão, e meu marido, ele é uma pessoa assim difícil, como o Danilo acabou de falar aí das pessoas, e teve uma época que ele estava com depressão. E minha filha é muito, muito, muito ótima para mim, mas de vez em quando ela dá aqueles que eu chamo de 5 minutos. E na família do meu marido tem muita gente assim, com depressão, com problemas mesmo.
E aí, como ele estava falando, sempre eu fico me perguntando, meu Deus, tem que ter uma forma de eu saber lutar, porque são pessoas maravilhosas para mim, entendeu? Mas às vezes é muito difícil, porque o meu marido, tudo para ele tá errado, tudo tem que ser do jeito dele, se ele colocar uma coisa no lugar, eu não posso tirar. E às vezes, até que eu sei que eu tenho que ter muita paciência, mas às vezes aí eu falei, eu quero ver uma hora se eu consigo algum lugar para que eu possa, assim, ouvir uma palestra, ouvir uma coisa para poder conviver melhor com ele, entendeu? Porque ele é muito difícil. Ele não é uma pessoa ruim, mas ele é muito, muito difícil de se lidar com ele. Pois é, muito obrigada. E esse programa estava na hora certa. Quando eu liguei o rádio, estava na hora certa. Foi Deus mesmo que me abençoou nessa hora. Que bom. Viu? Muito obrigada pela sua participação, eu vou Danilo. Pelo rádio. Tá bom, Danilo lhe responde. Tudo bem, tchau. Tchau. Então, ouvinte, a gente percebe que muitas vezes as pessoas têm problemas de relacionamento normais no seu dia a dia. Às vezes um familiar tem um temperamento um pouco mais difícil, outro familiar parece ser um pouco mais exigente. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também para não estar patologizando situações normais do dia a dia. Pode ser que essa pessoa não tenha nenhum tipo de problema. Já que você tem a dúvida, talvez seja interessante, então, sugerir, tentar sensibilizar ele para que ele possa ser avaliado por um profissional competente para poder ver se realmente há necessidade de um tratamento, se há um estado depressivo ou uma síndrome depressiva instalada ou uma distimia, alguma coisa a gente pode procurar, mas cuidado para a gente não estar patologizando e julgando que sempre é problema, sempre é doença. Não, às vezes é uma situação normal, às vezes não tem nenhum tipo de problema envolvido. Muitas vezes as pessoas percebem que uma pessoa em casa tem um temperamento um pouco mais difícil e julgam que essa pessoa tem um transtorno específico, alguma coisa assim. Mas não, a gente precisa também levar em conta que as pessoas têm direito a terem suas características, né? Então, assim, você está na dúvida? Procura um profissional de saúde para ver, tenta sensibilizar, CAPES, né? vai no CAPES, exato. Acho que é uma boa pedida, né? Para poder as pessoas fazerem uma avaliação e verem se realmente há uma necessidade de um tratamento. Pois é. Muito obrigada pela sua participação. Temos mais ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Marlene. Quem? Marlene. Oi, Marlene. Boa tarde. Boa tarde. Daqui de São Caetano. Boa tarde, Marlene. Você Boa também tarde. quer participar? Isso. Pois não. Que eu gostaria de conversar sobre uma filha que eu tenho. Mas ela tem muitos anos. Ela tem problema de depressão e transtorno bipolar. Então, ela faz tratamento, já esteve internada, não fica em emprego e é uma coisa muito pesada. Ela faz tratamento, mas não consegue um psicólogo, um psicanalista, né? Porque é tanto que um dia eu estava ouvindo uma palestra de um psicanalista, ele falou que são 13 tipos de depressão. A 13 é essa que atrapalha ela. Ela tenta suicídio, já tentou aqui na minha casa algumas vezes, e eu fico desesperada. Não sei. Ela disse que não encontra médico assim para fazer tratamento sem ser com remédio, né? Ela toma muito remédio, até que assim nem faz mais efeito. Ela fica muito agressiva comigo. Agora, isso ela já traz desde a concepção. Depois o tempo foi passando, casou-se, teve família, separou-se. Isso que o médico estava falando agora, tudo é o caso dela, né? Tudo parecido com ela. Mas Danilo vai lhe responder, viu? E Marlene, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, a senhora também. Tchau. Boa tarde. Oi, Marlene. Na verdade, Marlene, a gente vê que são dois diagnósticos que são completamente incompatíveis. Ou se tem depressão, ou se tem transtorno bipolar de humor. Não dá para a pessoa ter as duas coisas, né? São excludentes. Então é preciso ver se realmente essa pessoa tem depressão ou se é transtorno bipolar de humor. Aproveitando que você mora no São Caetano, eu trabalho aí no São Caetano, estou indo para lá depois daqui, no CAPES São Caetano, que fica ali na rua Professor Francisco Góes Calmon. Aliás, eu mando um abraço para o pessoal que deve estar me escutando agora. E na rua Francisco Góes Calmon, ali pertinho, a rua da 4ª Delegacia, né, próximo ali à Farmácia São Paulo, lá a senhora vai ter uma atenção mais apropriada, dona Marlene, para poder tratar ela. E se ela for realmente
assim, alguém que precisa de um atendimento psicológico, lá no CAPS, ela vai receber esse atendimento. Lá a gente tem 3 psicólogos para poder atender a sua filha, Marlene, se for o caso. Então é importante que você leve ela lá para poder ela ter o atendimento adequado, né? Todos os dias a gente tem acolhimento, né? Acho que nessa semana parece que são só 3 dias que estão tendo acolhimento, mas de qualquer forma você pode entrar em contato e ir lá pessoalmente, até é melhor, para poder pegar essas informações e aí receber o atendimento adequado para sua filha. Já que ela mora em São Caetano, está bem próximo ao CAPS. Bem pertinho. E temos mais ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Dalva. Oi, Dalva, tudo bem? Tudo bem, Márcia. Dalva também de São Caetano. Sou, sim. Eu liguei para parabenizar mais uma vez pelo seu programa. Muito obrigada. E dizer que eu fui meio para a dança. Que maravilha. E dancei muito bem e foi tudo ótimo. Oh, tudo que bom, Dalva. Viu, Márcia, que eu disse a você que eu ia falar com você. Falava. Que bom. Também, viu, Márcia? Obrigada, foi viu? Tudo ótimo, maravilhoso. E também eu quero falar com o psicólogo, pois não. né? Pois não, Dalva. Boa tarde, doutor. Boa tarde, querida. Eu queria só saber, eu vi a moça falar aí que tem um marido que como é que fala? Tipo, tudo tem que ser da forma dele, que ele gosta. Mal-humorado. Tá entendendo? Eu também tenho pessoas assim, doutor, na minha vida. Quer dizer, eu sou uma dessas, que eu gosto de tudo bem arrumado, tudo bem, tudo nos conforme. E tem pessoas também assim, que tudo quem sabe, tudo quem faz, se fala uma coisa, fica discordando, isso, aquilo. Por que assim essas pessoas? Pois é, obrigada, viu, Dalva, pela sua participação. E aí, Denise? Então, Dalva, na verdade é preciso a gente levar em conta que muitas vezes nós mesmos também temos essas características. Às vezes a gente quer também que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria, a gente muitas vezes deseja que as coisas estejam arrumadas à nossa maneira, então a gente tem que tomar cuidado com essa história de tentar patologizar, de achar que é um problema de saúde mental, algum problema. Não, às vezes não é. Pode ser, mas pode também não ser. Preciso tomar muito cuidado com isso. Se você acha que existe um problema, nada melhor do que um atendimento especializado. E aproveitando que você mora no São Caetano, eu deixo aqui no ar o telefone lá do CAPS 2 São Caetano Valéria, que é esse CAPS que eu trabalho, que é o 3259-2556. Repetindo, 3259-2556. Eu acho que você, Dalva, e Marlene também, caso necessitem, podem ligar, podem procurar se informar melhor sobre o atendimento e aí buscar essa informação que querem, que precisam, né, da convivência dos familiares. Se realmente existe algum problema, lá eles vão ter o atendimento que precisam. E temos mais ouvintes. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Ana Pimentel. Oi, Ana Pimentel. Tá sumida, tudo bem? Não, eu tô por aqui mesmo, minha filha. Ligadinha. É o sono que de tarde não me deixa. Pronto, que bom. Mas esse programa de hoje me acordou agora. Foi que mesmo. Eu tô precisando aqui, moro aqui em São Caetano, tô precisando, eu tenho 2 netos que tem problema e tô precisando. Eu quero saber qual é o dia que ele tá lá, porque a gente possa procurar. Já peguei o número do telefone ali, que eu quero ver se meus netos vão se tratar lá também. Tá, obrigada, Ana. Qual é o dia que você... Obrigada, Ana Pimentel. Ela quer saber o dia que você está lá no CAPS. Os dias Danilo que Cruz. Danilo Cruz, psicólogo lá do CAPS São Caetano Valéria. Eu tô lá todos os dias, de segunda a sexta, sendo que no turno vespertino da segunda a quinta e no turno matutino na sexta-feira. Né? Mas para falar comigo em acolhimento é preciso que a pessoa esteja lá no CAPS na terça-feira à tarde e é por ordem de chegada. E é bom lembrar que à tarde a gente só tem 2 acolhimentos por tarde. Então é importante que a pessoa chegue mais cedo um pouquinho para poder pegar sua vaga. Tá bom, obrigada, Ana. Temos mais ouvinte. Rádio Excelsior, boa tarde. Boa tarde, minha amiga. A paz de ser com você, com toda a família Excelsior. Os jogos, que deixa esses jogos aí, os jogos final de corpo, o psicólogo. Que Deus abençoe todos vocês. Eu estou muito impressionado que você está de parabéns por esse programa maravilhoso, que ensina muito e ajuda. Maria Matias? Com certeza! Tudo bem? Tudo, minha linda. Meu amor, é o seguinte, essa criatura que falou aí do marido, eu acho que nós duas somos irmãs. Só que eu não sou igual a ela não, viu?
Ele fala, tem que ser aqui. Eu digo, não, eu quero aqui. Então vou fazer o seguinte, vamos dividir. Hoje eu fico aqui, amanhã fica lá. Não vou dar se a gente dá muita corda, se ferra. Então, porque é mania mesmo, não é doença nenhuma, é mania, querer manipular a gente, pelo menos o que eu sinto. Aí ele fala assim, filho tá ali, eu digo, por que você não pegou? Pode fazer o favor de pegar, filho, com o maior carinho. Aí ele, não vou falar mais nada. Tudo bem, então não fale, deixa que eu vejo o que está errado. Então pronto, aí eu estou 24 anos já casada, mas desde o primeiro dia, que é um ó, mas eu consigo. Sabe conduzir, né, Maria Matias? Em nome de Jesus. Sabe primeiro conduzir. Eu lembro de Deus e digo, vou falar isso. Aí deixa eu falar mais, mas todo dia fala. Ainda bem que você... Não ligue, não. Que você vê que não é patologia nenhuma, não é doença. Não é doença, é para poder manipular a esposa. Pronto. Tá bom, Maria Matias, um grande abraço para você, viu? Obrigado, Maria, por ter assinado embaixo no que eu disse, mas é preciso tomar cuidado também, Maria, para a gente não achar que sempre é manipulação. Sim, muitas vezes mas às vezes também é doença, então a gente também tem que tomar cuidado para não sair de um extremo para o outro, né? Mas sim, cuidado para não ser a opressão, não ser a forma da pessoa querer controlar. Pessoas controladoras, né? A gente vê que isso é muito comum nos relacionamentos. Então, que a gente cuide para que o relacionamento seja com um diálogo mais aberto, mais franco, e aí as pessoas tenham uma convivência melhor. É isso. Danilo, chegamos ao finalzinho do nosso programa. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Que é importante, por exemplo, que a família apoie, que a família... A gente está falando em suicídio, está falando em algo muito grave, também sobre o suicídio, né? E aí eu gostaria de finalizar com uma mensagem sua. Então, eu queria trazer para as pessoas a seguinte questão. Se você sente que sua vida perdeu a graça, sua vida está sem sentido, se você tem chorado muito, tem se tornado uma pessoa isolada, tem ficado muito triste durante um longo período, se você tem percebido que o seu apetite está alterado, que o seu sono está alterado, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional, que sim, você pode melhorar a qualidade de vida e as coisas ficarem melhores para você e para sua família. Então, muito cuidado, porque às vezes o imediatismo nos chama a atenção, a gente quer resolver imediatamente as coisas, as fugas, e que a gente cuide disso, para que o pior não suceda. Então, muita fé na vida, que é preciso que a gente lembre que viver sempre é melhor. E se Danilo, no caso da pessoa, não conseguir ajuda, ajudar a si próprio, que a família chegue junto. Que a família encoste apoie, ali e faça realmente esse papel. É essencial mesmo. Pois é, obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Por ter aceito novamente nossos convites. Esse espaço ímpar para falar sobre o Setembro Amarelo, que é esse mês de conscientização com relação ao suicídio. Muito obrigado, Márcia. E um abraço forte para você e para seus ouvintes. Muito obrigada. Obrigada, meus ouvintes, pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. E amanhã estaremos novamente no programa A Voz das Mulheres. Fiquem com Deus. Em seguida, o programa Entre Amigos com Ivanildo Fontes. Boa tarde a todos. Eu gosto de ser mulher. Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 800